Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo Bom Dia RPPS, onde relatamos os principais fatos que influenciaram o mercado financeiro a semana que passou, digo do dia 24 ao dia 28 de agosto. Como de costume, começamos pela renda variável ali, o Ibovespa, certo? Que fechou a semana em 102.143 pontos, né? Registrando uma ligeira alta de 0,6%, né? Atribuímos essa performance, sobretudo, à questão da piora do clima em Brasília, devido a divergências em relação ao programa Renda Brasil, né? E consequente aumento das preocupações com o cenário fiscal, certo? Indo para o mercado internacional, por outro lado, apresentamos ganhos expressivos ali com o SP500, né? Subindo 3,3% e atingindo seu maior nível na história, né? Outro índice externo que também teve alta de 1,8 foi o Eurostock, é o da zona do euro, certo? Ambos os índices eles foram beneficiados ali, dentre outros fatores, pelo anúncio do Trump para um novo tratamento plasmático ali para casos graves de coronavírus e pela redução da tensão comercial entre os Estados Unidos e a China. Outro ponto que impactou positivamente nos mercados internacionais foi também o anúncio monetário ali dos Estados Unidos pelo Fed, confirmando que manterá os juros baixos por mais tempo. Tá? O Fed também ele anunciou que adotará uma abordagem mais flexível em relação às metas de inflação e com uma abordagem mais calma com a taxa de desemprego, certo? A fala da autoridade ela sinaliza uma mudança de estratégia, certo? Tendo em vista que dados de inflação têm vindo sequencialmente abaixo da meta há anos, e isso foi bem recebido pelo mercado. Tá? Vindo para o Brasil, a divergência entre Jair Bolsonaro e Paulo Guedes seguiu no topo dos noticiários, né, políticos. No começo da semana ali houve o adiamento ali do Pro Brasil, né, devido à divergência sobre o valor do benefício a ser pago no Renda Brasil, o braço social ali do programa. Posteriormente, o ministro da Economia ele sugeriu ao Planalto extinguir programas sociais considerados ineficientes, né, no combate à pobreza ali para abastecer o novo auxílio. Claro, sem pressionar o teto de gastos, né? Mas o presidente Bolsonaro se posicionou contra, né? Levantando as preocupações com o cenário fiscal nacional. Mas sexta-feira ali, de acordo com algumas informações ali, noticiários, ali, o broadcast, o ministro Paulo Guedes levaria a definição do novo auxílio emergencial em R$ 300, né, prorrogando o pagamento até dezembro e nos moldes solicitados pelo presidente, ao passo que a nova proposta ali do Renda Brasil ficaria para depois. Por fim, pessoal, o campo econômico, né, tivemos a divulgação, na semana que passou tivemos a divulgação do IPCA 15, que apresentou uma expansão de 0,23% em agosto, né, fechando o acumulado dos últimos 12 meses em 2,28%. Com a retomada gradual ali das atividades, 7 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, né, apresentaram inflação nessa primeira quinzena de agosto, certo? Esses dados aí foram os principais que influenciaram a semana e os nossos investimentos. E o que a gente espera para essa semana que está começando? Bom, na questão doméstica, aqui teremos a divulgação do PIB do segundo trimestre de 2020, né? No nosso entendimento será o principal destaque da agenda econômica, certo? A expectativa é de que todos os grandes setores da economia apresentem queda significativa, né? Com exceção ali da agropecuária. Também teremos a divulgação da produção industrial de julho e de alguns dados do PMI referente a agosto. Indo para o cenário externo, a divulgação será o PMI das principais indústrias. Lembrando que o PMI é um indicador da atividade econômica, certo? E também teremos o pedido de seguro-desemprego dos Estados Unidos, né? Serão os principais destaques de fora, vamos assim dizer. Questão de investimento RPPS, vamos relembrar um pouquinho, né, pessoal?
Com a sequência de cortes da taxa Selic, né, que tomou espaço nos noticiários, principalmente a partir do ano de 2019, né, já foram inúmeras vezes que ouvimos falar que a renda fixa já era, morreu, enfim. Então, na verdade, a gente entende que isso não acontece. E nem irá. Na verdade, somente devemos acostumar que no futuro a taxa de juros de 2 dígitos, sim, essa já era. Por um tempo aí já era. Nós devemos acostumar, né, que com esse novo cenário que se apresenta, a diversificação da carteira, como a gente vem falando com vocês há bastante tempo, se faz necessária, a busca por ativos com melhor performance também, e sim, correndo um pouco mais de risco, pessoal. Claro, a gente entende que o cenário tem incertezas, mas se quisermos ter melhores rentabilidades, é o caminho, né? E aí, quando eu falo de risco, eu gosto de lembrar, risco ele é a ocorrência de perdas resultantes de flutuação dos índices de preços, né? Câmbio, taxa de juros. E isso está atrelado a variações no cenário macroeconômico, né? Mais especificamente nas mudanças conjunturais, política monetária e fiscal. O risco está atrelado ao prazo, certo? Quanto menor o prazo do ativo, o duration que a gente diz, né? Menor tende a ser a volatilidade do preço, né? E a resposta quanto às oscilações, certo? Se a gente puxar pela memória ali, esse risco fica bem claro para nós nos momentos de estresse, né? Quando as expectativas futuras de juros subiram significativamente, indicando um maior risco, certo? Pelo mercado, né? Como consequência, os spreads de créditos aumentam também, e com isso os preços dos ativos despencam. O ZIMA B, por exemplo, que tem maior duration, certo? Isso são questões que a gente tem que estar sempre cuidando. Então, na questão dos ativos, das aplicações do EPPS, a gente deve considerar a distribuição das alocações para o benchmark, como a gente sempre comenta, né? Que vocês têm e que a gente busca dentro do cenário que se apresenta, né? Seguro não morreu de velho, né? Recomendamos ainda aquela questão da cautela controlada, né? Recursos novos e despesas, priorizar ativos com vértices curtos e médios, sempre considerando o que eu comentei antes ali, a distribuição das alocações. As incertezas permanecem, né, pessoal? A gente tem as tensões da China e dos Estados Unidos, deu uma apaziguada essa semana, mas continua. Situação econômica pós-pandemia, aí os números estão mostrando, né? A gente tem a nossa política, né, a bola da vez aí, Renda Brasil, teto fiscal, enfim. E a gente já tinha até passado por isso, a questão da segunda onda, mas essa semana aí voltou a cena aí, a gente ouviu alguns comentários aí na Europa que estariam tendo novos casos, né? E voltou esse medo a assombrar. Então, eu ressalto que a gente acredita que a gente tem que estar cuidando do perfil, diversificando a carteira, procurando os melhores ativos, a distribuição de alocações para o benchmark. Então, se você tiver dúvidas sobre como é que está posicionado, ou se quiser se posicionar de maneira diferente, os gestores entendem isso, entre em contato comigo, entre em contato com a empresa, a gente vai estar, com alguém da equipe, né? A gente vai estar analisando a carteira, vamos estar vendo o melhor posicionamento para vocês dentro do perfil, e provavelmente vamos estar fazendo uma reunião, algo assim, para a gente conversar e debater o assunto, certo? Por hoje era isso, pessoal. São os fatos que influenciaram e o que a gente espera para a semana. Espero que todos tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Um abraço.